E aqui no estúdio a gente recebe agora o Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro. Ele foi reconduzido ao cargo pelo governador João Azevedo. Boa tarde, procurador, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes e Luna, os telespectadores que nos assistem. Uma satisfação estar aqui no seu programa Correr o Debate novamente. Quais as metas traçadas por João Azevedo, pela gestão João Azevedo, para a Procuradoria? Ele disse que vai cobrar metas trimestrais dos secretários. No caso da Procuradoria, que tipo de meta pode ser alcançada? João Azevedo ele fez uma reunião com todo o secretariado, estabeleceu essas metas que deverão ser entregues até o dia 15 de janeiro. Cada secretaria e cada órgão vai fomentar as suas metas e apresentar. A Procuradoria está trabalhando nesse planejamento. Um deles é justamente o concurso público, que já foi, inclusive, anunciado pelo governador. Nós estamos apenas ajustando a questão financeira para definir qual o impacto financeiro da quantidade de vagas que serão oferecidas. E acredito que ainda esse ano, ou no início do próximo, esse concurso deverá ser realizado. Essa é a primeira meta. A segunda meta é um programa que nós temos da Procuradoria para pagamento de precatórios dos acordos diretos, que é um programa que tem funcionado muito bem, tem tido uma adesão maciça dos credores. Nós já lançamos 5 editais, economizamos com esses editais 163 milhões que abatemos da dívida de precatórios, injetamos na economia 100 milhões. Agora mesmo, o próximo edital de 2013 está previsto para ser lançado agora já nessa meta estabelecida por João para o primeiro trimestre, tem avançado bastante essa questão de pagamento de precatórios. Avançou muito na gestão do governador Ricardo Coutinho e continuará avançando agora na gestão do governador João. Também a questão do aumento da arrecadação é uma meta. Nós estamos trabalhando com a perspectiva de trabalhar, inclusive, com a securitização da dívida ativa, que é um projeto de lei que está tramitando lá no Congresso. Então, logo esse projeto seja aprovado, a Procuradoria pretende incrementar essa securitização de dívida, que é justamente o quê? Vamos traduzir para o bom português, para o telespectador entender o que é que se trata essa securitização da dívida. Mas o Estado tem um estoque de dívida ativa. As pessoas que estão devendo ao Estado, elas são inscritas numa dívida ativa. Seja uma dívida de ICMS, ou seja qualquer outra dívida de tributo ou de dívida não tributária, como, por exemplo, licenciamento da SUDEMA ou emplacamento no DETRAN. Então, essas dívidas todas elas são consolidadas e vão para o que se chama de dívida ativa. A Procuradoria é responsável por fazer essa cobrança, seja judicial, seja administrativa. Existe um projeto de lei tramitando no Congresso, prevendo a possibilidade do Estado fazer a venda desse estoque de dívida para terceiros, para empresas que têm interesse em comprar, para fazer a cobrança desses títulos. A empresa faz a cobrança, recebe um percentual e repassa o restante para o Estado. Repassa o restante para o Estado. Está sendo discutido no Congresso, está na pauta, inclusive, como prioridade para ser votado ainda agora no primeiro semestre de 2019, e acreditamos que essa é uma forma também de você aumentar a arrecadação do Estado e de diminuir, evidentemente, a sobrecarga do Judiciário. Porque cada dívida dessa é objeto de um processo na Justiça, isso demanda custo, porque envolve uma série de agentes que se envolvem na cobrança e na tramitação desse processo, e acreditamos que, se for aprovado esse projeto no Congresso, será um grande avanço para aumentar a arrecadação do Estado. E, com isso, gerar melhorias para a saúde da população, através da construção de hospitais, para a construção de estradas, para a melhoria na educação, enfim. E o senhor tem esse tamanho dessa dívida do Estado, que o Estado poderia repassar? Sim, hoje nós temos um estoque de dívida que gira em torno de 5 bilhões. Bilhões de reais. Bilhões de reais. Desses 5 bilhões de reais, eu diria que nós temos aí em torno de 40%, que é o que se chama de liquidez, que é aquilo que o Estado pode efetivamente recuperar. Os outros 60% são aqueles títulos que alcunham de títulos podres, que têm uma dificuldade maior de recuperar. Porém, num processo de securitização, envolveria não apenas os títulos bons, como também os títulos ruins. Essa é a vantagem. Dentro desses 40% de 5 bilhões daria 2 bilhões, não é isso? Esses 2 bilhões seria aquele que a gente chama de direito líquido e certo do Estado. Exatamente. Que o Estado entende assim, que é direito líquido e certo. Que é um credor que tem patrimônio, que tem localização certa,
para efeito de localização, numa hipótese de uma notificação ou de uma penhora de um bem. Enfim, então, esses créditos são mais fáceis de receber. Porém, no processo de securitização da dívida, você engloba tudo. Essa é a vantagem. Você não vai trabalhar só com os títulos bons, com os títulos que têm liquidez, mas com todo o conjunto da dívida ativa. Do ponto de vista da dívida, e você pode até perguntar qual é a dívida do Estado, sim, em relação a precatórios, nós temos uma dívida de 1,5 bilhão. Portanto, se você analisar sob o ponto de vista do crédito e do débito, nós temos 5 bi de crédito e 1,5 de débito. Portanto, nós temos... Tens aí 3,5 bilhões de solidez aí. Em tese, sim. Em tese. Bom, o procurador, em relação à dívida do Estado perante a dívida pública do Estado, como é que a Procuradoria vem acompanhando isso? Chegou até um tempo, não me engano, mas foi recentemente que o Estado estava questionando junto à União, junto ao governo federal, o tamanho dessa dívida, as cobranças de juros em cima de juros, essas coisas mais. Já houve um equilíbrio nessa relação? O índice de endividamento da Paraíba é um dos menores do Brasil, né? Isso tem possibilitado, inclusive, que o Estado avance nas operações de créditos com órgãos multilaterais para efeito de alavancar recursos para investir no Estado. Porém, essa dívida que existe, ela está sendo objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal por conta da sistemática de correção dela. Nós entendemos, e não é só um entendimento da Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, isso é de todos os estados do Brasil, né, que ajuizaram uma ação através do Colégio de Procuradores Gerais dos Estados para questionar a sistemática da correção dessa dívida. Essa demanda está no Supremo Tribunal Federal, esperando uma posição do Supremo. O governo anterior, né, na época ainda de Dilma, aprovou uma lei que suspendia por um determinado prazo a correção dessa dívida, posteriormente foi prorrogada e agora há uma discussão com o atual governo federal, porque tem uma preocupação dos estados do atual mandato, do atual governo de não mais prorrogar o prazo dessa carência que deu em relação à aplicação desses juros. Há algum questionamento em relação ao Fundo de Participação do Estado? Esses repasses estão sendo feitos normalmente? Não. Esses repasses não estão sendo feitos normalmente. Tem uma outra demanda judicial no Supremo Tribunal Federal, que foi ajuizada também pelo Colégio de Procuradores Gerais, do qual a Paraíba faz parte, que questiona justamente a falta de transparência da União para efeito de estabelecer qual o volume financeiro que você deve utilizar como base de cálculo para repassar a cota parte de cada estado. Isso está sendo objeto de uma ação judicial. Isso foi tema da reunião dos governadores que ocorreu com o atual presidente, antes dele tomar posse. Prometeu que a equipe econômica iria se debruçar sobre isso para apresentar uma solução. Infelizmente, até o presente momento, não se tem nada de concreto em relação a possíveis soluções dessas questões no âmbito do governo federal. O discurso não é o que está acontecendo na prática. O discurso é que será mais Brasil e menos Brasília, usa muito esse slogan. Porém, o que está acontecendo na prática é justamente o contrário. Continua sendo mais Brasília. Continua sendo mais Brasília. Ok, a gente volta a conversar daqui a pouquinho.